As decisões informadas começam aqui. Apoie o jornalismo independente e garanta acesso aos artigos de opinião exclusiva. A verdade não tem preço, mas as notícias que dão forma aos seus hábitos de leitura, sim. Agora, com 20€ de desconto. Assine em observador.pt. Está no ar o explicador da Rádio Observador e hoje, na edição das manhãs 360 de fim de semana, falamos sobre a crise política que se instalou em Portugal. Para isso, convidamos para estar connosco Augusto Santos Silva, antigo Presidente da Assembleia da República. A moderação deste explicador é do José Rafael Lopes. Com o tema da crise política em cima da mesa, bem como as eleições legislativas que pairam no horizonte, nos próximos minutos vamos estar à conversa com Augusto Santos Silva, ex-presidente da Assembleia da República, uma das vozes históricas do Partido Socialista. Teve também várias pastas enquanto ministro, a última sendo ministro dos Negócios Estrangeiros. Augusto Santos Silva, obrigado por ter aceitado este nosso convite. Há um cenário de eleições antecipadas em cima da mesa, dependerá da votação da moção de confiança. Se estivesse no lugar de Pedro Nuno Santos, consideraria outro cenário que não votar contra a moção que vai ser apresentada pelo Governo? Bom dia, obrigado pelo convite. Não, devo dizer que me parece que a reação lógica do PS é votar contra a moção de confiança. O PS não pode ser parte da maioria governamental e, ao mesmo tempo, da oposição. E, portanto, o PS já viabilizou o Orçamento de Estado, antes tinha viabilizado o programa do Governo, antes tinha viabilizado o Presidente da Assembleia da República, inviabilizou 2 moções de censura, portanto não foi o PS que criou esta crise política. Se o Governo pede confiança ao Parlamento, o PS não pode dar. Ainda assim, Augusto Santos Silva, há quem defenda que não deve votar contra, sem haver primeiro as conclusões da Comissão de Inquérito. É um cenário que poderia levar o PS a alterar o que foi anunciado por Pedro Nuno Santos? Não creio, porque, na minha modesta opinião, a questão está posta ao contrário. O PS solicitou vários pedidos de esclarecimento que o Primeiro-Ministro se recusou a dar. O Primeiro-Ministro recusa-se também a ser questionado pelos jornalistas e a responder às questões que os jornalistas lhe queiram colocar. O que quer dizer que o país está impossibilitado de saber a resposta a esta pergunta simples, mas essencial. Violou ou não o Primeiro-Ministro o seu dever de exclusividade, a não ser que se recorra a um instrumento potestativo como é uma comissão de inquérito. Portanto, tudo isto acontece, a comissão de inquérito está anunciada porque Luís Montenegro a quis. E porquê é que Luís Montenegro a quis? Pois é essa questão que falta explicar. O que é que Luís Montenegro tem que não queira mostrar, qual é a questão a que não quer responder, qual é a informação a que não quer dar. E depois avança com a moção de confiança, num primeiro momento para dizer que ela era uma consequência de o PS ser apresentado uma comissão de inquérito, o que levou, aliás, um ministro do núcleo político do Governo, um ministro adjunto, a fazer um raciocínio que me pareceu lógico, isto é, se o PS retirasse a Comissão Parlamentar de Inquérito, o Governo retiraria a moção de confiança, mas hoje, ontem à tarde, o Ministro da Presidência foi muito claro. A moção de confiança não tem nada a ver com a Comissão de Inquérito, a moção de confiança tem a ver com o facto de o Primeiro-Ministro achar que a oposição tem de apoiar o Governo e que o Governo deve conduzir o seu programa, tomar as suas decisões, estando a oposição vinculada a permitir que isso suceda. Ora, isso é uma concepção muito estranha da democracia parlamentar. E não poderia, Augusto Santos Silva, um cenário, não consideraria um cenário em que o PS deixaria passar esta moção de confiança, esperar pelas conclusões da Comissão Parlamentar de Inquérito e depois, dependendo das explicações, avançar com uma própria moção de censura? Pelo menos esta semana Álvaro Beleza defendeu esse cenário.
Mas essa era a sequência lógica das coisas se o Governo não tivesse apresentado uma moção de confiança. A sequência lógica das coisas era essa. O PS não aprovou a moção de censura do PCP e, portanto, o Governo não caiu. O PS decidiu avançar com a Comissão Parlamentar de Inquérito, fez questão de dizer que nessa Comissão Parlamentar de Inquérito não estava em causa a família do Primeiro-Ministro, nem seria chamada a família do Primeiro-Ministro, e o Governo decidiu apresentar uma moção de confiança. Se o PS viabilizar a moção de confiança, isso significa que o PS apoia o Governo não fazendo parte dele e sendo contra as suas políticas. E isso, com toda a franqueza, é uma coisa que ninguém pode pedir ao PS que faça. Seria o descrédito junto do seu eleitorado, julgo eu. E seria mais grave, no seu entender, para o Partido Socialista, nesse caso para Pedro Nuno Santos, voltar com a palavra atrás, tendo em conta o que já disse o secretário-geral do PS, para evitar estas eleições antecipadas e a instabilidade política? Eu peço desculpa porque, de facto, o PS é o grande referencial de estabilidade do país. O país está habituado a ver no PS o símbolo da responsabilidade nos assuntos do Estado e por isso é que se dá estas coisas engraçadas, que é o Governo decidir apresentar uma moção de confiança e muitas pessoas estarem a pedir ao PS que perdoe, digamos assim, deixe passar essa matreirice do Governo. Mas o problema aqui não é o PS, o problema aqui é o Governo. Foi o Governo que aprovou a moção de confiança. A moção de confiança só é discutida na terça-feira porque o Governo quer. O Governo que só corre o risco de cair na próxima terça-feira no Parlamento porque o quis. As moções de censura que foram até agora apresentadas, que foram duas, nenhuma delas teve apoio parlamentar suficiente. É o Governo. E, aliás, basta ver o que o Governo tem feito, o que Luís Montenegro tem feito desde que é Primeiro-Ministro, que me parece muito o que fazem aqueles avançados no futebol que mal entram na grande área se atiram para o chão a reclamar penalti. Luís Montenegro quer eleições desde o dia em que tomou posse, o que, na minha opinião, significa que ele não tem estatura política para ser Primeiro-Ministro de Portugal, porque, com toda a franqueza, precipitar uma crise destas, forçar eleições antecipadas, no momento em que na Europa e no mundo se discute o que se está a discutir, que é a nossa própria independência, a nossa própria autonomia, a necessidade de olharmos para o mundo de outra maneira, agora que a aliança que fundou a solidariedade entre as democracias do Atlântico Norte está posta em causa pela administração norte-americana. Neste contexto, precipitar uma crise política com consequência inevitável em matéria de desaceleração da economia, em matéria de crise das expectativas, em matéria de afastamento das pessoas da participação eleitoral, é de uma enorme irresponsabilidade, na minha opinião. Augusto Santos Silva, então o PS, no seu entender, não sai fragilizado de nenhuma forma desta crise política? O PS sairia fragilizado, na minha modesta maneira de ver, se aceitasse ser uma espécie de treinador adjunto às ordens de Dr. Luís Montenegro. Porque, com toda a franqueza... E os eleitores vão perceber isso num cenário de eleições antecipadas? Vamos ver, mas há uma questão muito importante, que é a coerência do PS, a autonomia política do PS e a maneira como nós devemos agir no quadro de uma democracia. O Governo tem uma maioria que é frágil. Nada fez para alargar essa maioria. Nada fez para se entender com a oposição, em particular com a oposição moderada, isto é, com o PS, em várias matérias que são essenciais para o futuro do país. Age, em particular o Primeiro-Ministro, age como se não tivesse que prestar contas a ninguém, não presta contas ao Presidente da República, não fala com os jornalistas, permite-se, aliás, participar em debates no plenário, dizendo não tenho nada que responder aos deputados. E o senhor vem-me perguntar
pelo PS. A frase assim foi: não tenho mais do que fazer do que responder, não é não tenho de. Pronto, tem mais do que fazer. Então, ainda, com toda a franqueza, a minha opinião ainda me parece mais assintosa. Essa maneira de dizer as coisas. Tem mais que fazer. Nós sabemos bem o que é isto. Isto é a repetição de Cavaco Silva 1 a um modo mais teatro de revista. Augusto Santos Silva, olhando para esse cenário de eleições antecipadas, independentemente do vencedor, acredita que será possível um governo estável nos próximos 4 anos? Pois tenho dúvidas, vamos ver. Eu não sou profeta, nem sou especialista em prever resultados eleitorais. Vamos ver. Agora, o que eu sei é que, tal como em 2024, nós vamos para eleições sem precisar de ir e vamos para eleições em circunstâncias que aumentam consideravelmente o risco de haver mais abstenção e haver mais votos de protesto. Admite Augusto Santos Silva, num cenário de Parlamento semelhante ao atual, ou seja, sem haver uma maioria clara parlamentar, um acordo à esquerda para conseguir precisamente essa maioria parlamentar? Depende de haver ou não maioria de esquerda no Parlamento. Temos que esperar. Em primeiro lugar, temos que ver se algum resto de responsabilidade que mora na residência oficial de São Bento e que permita ao Governo libertar o país desta crise, porque isso está nas mãos do Governo. Foi o Governo que decidiu avançar com uma moção de confiança, é ao Governo que cabe o gesto, se quiser evitar uma crise política institucional desta dimensão, que é retirar a moção de confiança. Depois, se infelizmente persistir a teimosia do Dr. Luís Montenegro, que acha que não tem que prestar contas a ninguém, e tivermos que ir para eleições antecipadas, aí eu acho que temos que confiar no bom senso do eleitorado. Augusto Santos Silva, neste cenário de crise política, quer o PS, quer o PSD podem vir a ter a liderança em risco, nomeadamente Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro. Um deles poderá ter de sair se for derrotado nestas eleições? Há uma diferença muito importante entre o PS e o PSD, é que no PSD e no Governo o problema é mesmo o Primeiro-Ministro. Vamos olhar então para Luís Montenegro. Sente Augusto Santos Silva que o Primeiro-Ministro está a arriscar demasiado ao avançar com esta moção de censura, tendo em conta que já sabia de forma prévia que Pedro Nuno Santos não daria luz verde a uma moção de confiança? Sim, está a jogar, mas está a jogar com uma coisa com a qual nós não devíamos jogar, que é a estabilidade política, que é muito importante em Portugal, quer do ponto de vista interno, quer do ponto de vista da nossa credibilidade internacional. Permito-me dizer que sei do que falo e sei quão importante para a nossa posição na Europa e no mundo, com as consequências que isso tem, por exemplo, do ponto de vista do investimento económico, da confiança nos mercados, na evolução das nossas contas, a importância que tem nós sermos um país, para além de um país seguro, ser um país estável. E, infelizmente, Luís Montenegro, para tentar salvar a sua pele, está a pôr esse grande recurso que o país tem em perigo. Augusto Santos Silva, antes de terminarmos, olhar para um outro tema. Augusto Santos Silva ainda não excluiu uma candidatura à presidência da República. Olhando para o que fez Marcelo Rebelo de Sousa perante este cenário de crise política, o Presidente poderia ter agido de outra forma para tentar evitar este cenário? A minha opinião, não tem nada a ver com eleições presidenciais, a minha opinião é que o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa cometeu um erro grave quando, em 2023, dissolveu a Assembleia da República e precipitou o país em eleições antecipadas. E ficou preso a um entendimento muito estrito
e, na minha opinião, pouco conforme com os poderes que a Constituição dá ao Presidente da República e o papel que lhe atribui, do que é a necessidade de o Presidente da República poder intervir no sentido de se encontrar soluções mais equilibradas do que a sucessão de eleições antecipadas para as crises políticas que sempre há numa democracia. E tendo em conta estes últimos desenvolvimentos, Augusto Santos Silva, fez-lo repensar uma candidatura a Belém e falou com António José Seguro ou com António Vitorino? Não tenho nada a dizer sobre esse assunto. Estou muito preocupado com o que se está a passar agora e tenho muita pena que um trabalho enorme que foi feito por vários governos ao longo de vários anos para Portugal pós-Troika se afirmar como um país de progresso, de crescimento económico, com boas contas públicas e com estabilidade, que esse trabalho enorme esteja em perigo por sucessivas decisões de agentes políticos que parece gostarem mais da política como jogo do que da política como serviço. Ficou clara a posição. Augusto Santos Silva, muito obrigado pela presença neste explicador da Rádio Observador.